Neste caso da eleição, o presidente Jair Bolsonaro, inicialmente, logo depois da declaração, entenderam aqui que se tratava de fake news ou alguma interferência externa. Mas a fala dele é muito segura no sentido de mirar as urnas eletrônicas. Por aqui em Brasília, já há um entendimento de que as urnas realmente elas não foram fraudadas. Logo depois do primeiro turno, o Tribunal Superior Eleitoral fez uma avaliação, pediu uma auditoria externa. E o deputado Carlos Sampaio, líder do PSDB, ex-líder do PSDB, e que foi o diretor jurídico da campanha do PSDB à presidência da República, ele fez um pente fino. Eu, particularmente, fiz uma investigação no TSE, ouvi técnicos, ouvi adversários sobre as urnas eletrônicas e a minha consideração final, e polêmica, entrei em polêmicas, foi de defesa das urnas eletrônicas. O deputado Carlos Sampaio, adversário nas duas eleições, né, e principalmente aquela do Aécio, ele pediu uma auditoria externa e vieram técnicos, inclusive de Israel, dos Estados Unidos, e desmontaram a urna, analisaram todo o processo e a primeira conclusão é a seguinte: não há como fazer nenhuma avaliação porque não deixa a possibilidade de auditagem. Então, esta é a conclusão da auditoria externa do PSDB. Então, ninguém pode dizer se houve fraude, mas também não pode dizer se não houve fraude, porque o resultado é apresentado. A urna eletrônica é uma máquina de somar metida a besta, nada mais do que isso. Ela não é ligada a nenhum sistema, em nenhum momento. Cada urna eletrônica emite um impresso que fica colado na sessão eleitoral e os partidos políticos podem, através de fotografia de cada sessão, fazer um somatório geral se houver alguma dúvida. O relatório final traz cada sessão. Então, qualquer pessoa pode ir no relatório do TSE e verificar na sessão, na fotografia que é pregada em cada sessão. Então, esta é a dificuldade. Técnicos, repito, de Israel, dos Estados Unidos e de vários outros países, contratados pelo PSDB, vieram ao Brasil e analisaram tudo. E a conclusão é de inauditável. Mas se o presidente da República diz ter provas de que houve fraude, né? Vamos aguardar. Que as apresentem, né? Ô Zé, tudo bem, você trouxe pra gente um apanhado da parte técnica aí, né? Mas politicamente, essa fala como repercutiu aí em Brasília? Tirando o Carlos Sampaio, esse episódio com o Carlos Sampaio, que pediu, né, para que esses técnicos estrangeiros fizessem qualquer tipo de aferição nas urnas eletrônicas do Brasil, como isso politicamente pode influenciar o clima e os ânimos aí em Brasília? Uma vez de que, poxa, Bolsonaro, com todos os seus rompantes ali, autoritários já à frente do governo, governando com o chamado punho firme ali, para dizer o mínimo, como é que isso pode repercutir na questão dele dizer que não aceita o resultado, mesmo de uma eleição que ele ganhou, tendo visto que ele é um fã incondicional do governo americano, de Donald Trump, onde a eleição lá é na cédula, que a gente fala assim, nossa, que orgulho nosso poder ter essa agilidade aqui, esse sistema de votação, que está muito à frente do sistema próprio, do próprio sistema americano, que é o papel, a urna, aquela confusão, demora, dá confusão, né, em todas as praças eleitorais. Como é que isso pode repercutir em Brasília junto ao Congresso, Zé? Edgar, quer saber? Quando a gente chega no Congresso, os deputados, os líderes, já virou brincadeira. Perguntam qual é a última do presidente, ou seja, todo dia tem um susto desse. Então não é discutido, porque não há como discutir isso tecnicamente, sim, politicamente. A fala do presidente reforça grupos no Congresso Nacional que defendem o voto impresso. Seria uma técnica, uma impressora ao lado da urna, onde quando se vota não se tem contato, né? Você vê o voto e o voto cai num determinado local para uma posterior verificação. Sim. Então, esse discurso, essa fala do presidente reforça esse grupo que quer aprovar no Congresso Nacional a possibilidade de checagem, né? De auditagem da votação. E é isso que acontece, nada mais do que isso. Ninguém fala em impeachment, ninguém fala em pedir o cancelamento das eleições e agora a palavra está com o presidente, né? Fala, Vini, rapidinho. Eu conversei hoje pela manhã com o doutor Alberto Luiz Rolo, que é um advogado especialista em direito
Eleitoral, sempre contribui bastante aqui com a gente na Jovem Pan, e ele disse que todos os especialistas, todos os envolvidos aí na Comissão de Direito Eleitoral estão perplexos com a fala do presidente e que ela é considerada muito grave, porque ele não pode fazer uma afirmação dessa sem apresentar até agora provas e jogar uma instabilidade, uma desconfiança sobre 7 ministros do TSE, que envolve ali ministros do STF, do STJ e outros advogados, e também sobre o próprio Ministério Público, porque o Ministério Público também é um fiscal das eleições. E quem é o chefe do Ministério Público? O Augusto Aras, que foi nomeado já pelo presidente Jair Bolsonaro. Então o próprio Augusto Aras deveria vir a público e trazer então essa afirmação, essa prova ou esse questionamento do presidente Jair Bolsonaro. Porque é muito grave, é muito séria e se não comprovar o que ele está falando, é muito inconsequente também. Agora, para a parte técnica... Porque tem um momento, né? Isso, aí o que o doutor... Né? Também, mas o que o doutor Alberto Luiz Rolo explica também a questão técnica. Vamos supor que o presidente Jair Bolsonaro comprovasse isso que ele está falando. Já ultrapassou também os prazos de contestações eleitorais. Sim. Então você tem, a partir do momento que ele vence a eleição, 6 meses e depois da diplomação, mais 6 meses também. Sim. Isso foi o que fez, por exemplo, o Aécio Neves. Para qualquer reclamação. O Aécio Neves, quando perdeu a eleição para Dilma, ele entrou com uma contestação. Ele chamou ali técnicos, né, em urnas, peritos, para poder fazer a contestação e no prazo legal. Hoje não aconteceria absolutamente nada, porque esse prazo já estendeu e, como a gente já sabe, o Bolsonaro venceu a eleição. Então, e um questionamento plausível para passar a bola pro Adriles, eu penso que é o seguinte: quando o candidato Jair Bolsonaro tem uma ideia já pré-estabelecida de que o sistema de urnas não é garantido, não é confiável, é uma coisa. Quando você tem um presidente eleito, ocupando o posto mais importante do executivo, quando faz uma afirmação dessa, politicamente me parece que ele está querendo armar um terreno para qualquer justificativa vindoura, futura, numa eleição seguinte. Então, quer dizer, quando tivermos a eleição, porque ele já é candidato à reeleição, isso já está ponto pacífico. Quando vier a eleição e por acaso tiver algum problema que não reconduza Bolsonaro ou que não garanta a manutenção de Bolsonaro no poder, olha, falei, aí tem fraude. E as teorias da conspiração vão se formando. Agora, a teoria da conspiração tem que se formar, quando acontece, pelas pessoas da população, não pelo presidente da nação. Eu acho, Edgar, eu desconfio de qualquer tipo de estratégia articulada do Bolsonaro em qualquer nível. Acho que ele é incapaz mesmo. Eu acho que ele tem um probleminha cognitivo de se aferrar profundamente às ideias radicais que ele tem. É uma ideia que ele sempre colocou, das urnas potencialmente fraudadas, de não confiar nas urnas eletrônicas. A questão agora, primeiro, objetivamente, é aguardar. Se ele tem provas cabais que as urnas foram fraudadas... Vai ser cobrado. Ele vai ser cobrado. E mostre rapidamente, né? E se eventualmente ele não as demonstrar ou mostrar provas frágeis, será mais uma fala irresponsável do presidente. Eu acho que não vai ter grandes consequências. Eu acho que a postura correta é desses congressistas que o Zé Maria bem citou, dizendo que essa é mais uma do Bolsonaro. Sim, isso, sim, de alguma forma ultrapassa a liturgia do cargo, sobretudo no momento que a gente vive uma crise mundial, nacional e internacional, em que ele deveria apaziguar os ânimos e não criar outros tipos de problema que possam piorar a situação que já é periclitante. Agora, ele é assim, ele é espontâneo, ele é sincero, ele, em que pese a sinceridade dele, às vezes soltar algum tipo de abobrinha, como esse tipo que ele soltou agora. Agora, a postura mais responsável, eu volto a reiterar, e eu reitero aqui, é não exatamente se aferrar às falas, de alguma maneira, irresponsáveis que não surtem grandes efeitos na população ou nas instituições. Quando ele contesta as instituições, e realmente, de alguma forma, isso é grave, mas de maneira tão infantil, talvez a reação seja se comportar diante de uma criança que está na presidência da República, tem grandes méritos intuitivos, tem grandes méritos, note bem, calma, deixa eu completar a metáfora, tem grandes méritos intuitivos de assumir a própria ignorância que ele tem, por exemplo, na pasta da economia, e de dar plenos poderes ao Sérgio Moro, ao Paulo Guedes, ao Tarcísio, e não atrapalhar com as falas infantis que, eventualmente, às vezes, ele solta como essa. Só para deixar claro, né, Edgar, ainda que dispusesse dessas provas, existem os meios necessários, existem os meios em que o presidente poderia fazer essa acusação e não jogar para a galera, jogar publicamente
uma fala num momento totalmente inadequado. Porque Isso. nós vivemos Ele aí um momento confunde conversa uma de crise boteco com fala econômica, institucional. né, Eis a questão. É o pior manifestações problema do enfim. Bolsonaro. É isso aí. Agora, Zé, eu te devolvo perguntando o seguinte: quando os poderes constituídos vão permanecer em silêncio com relação a esses desatinos do presidente Bolsonaro? Pois é, o presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, ele tem reagido, inclusive tecnicamente, dizendo, olha, quando se critica o Congresso sobre reformas, cadê as reformas do Congresso? Quando, no Congresso que o presidente não apresentou, o governo não apresentou, quando o presidente fala que vai precisar da ajuda do Congresso na crise, aí o presidente cobra, mas o governo é que tem que liderar. Sim. Ontem, numa conversa, Edgar, os deputados falavam exatamente, ele vai recuar disso aí, não vai apresentar provas, não. E aí o deputado do PSDB começou a enumerar vários pontos do Bolsonaro em que ele recuou, que ele falou que não cumpriu. Aí um bolsonarista estava na conversa e falou assim, mas ele falou que ia matar Fernando Henrique, né? Aí o Tucana, aí é não bom matou. recuar. É bom recuar, né? Nossa, foi para um lugar bem louco, hein, esse Nossa papo. Senhora. Ele falou que ia matar, falou que deveria ser fuzilado. Vamos lá. Valeu, Zé. Obrigado pelo papo.